comunidade acadêmica da Facena e Família, estamos aqui mais uma vez no nosso 13º episódio do videocast Nova Esperança. E hoje, um convidado super especial, Andy. Gente, que honra! Vamos primeiro apresentar o currículo dele antes de mostrar? Vamos porque embora merece. apresentar, merece demais. Merece. Ó, o cara é um dos maiores criadores de conteúdo aí no ramo de português, né? Vamos dizer assim, aqui da Paraíba, tá? 4 vezes aluno nota 1000 na redação. Gente, 4 anos Só seguidos. por aí, 4 anos seguidos, né? Português aí, é referência na Paraíba. Redação e linguagens é com ele mesmo, é o professor Rodrigo Salles. Professor, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Iago. Muito obrigado, Ana. É uma honra estar aqui para mim. É uma honra de verdade. Olha, a honra é toda nossa. E agora você já viu que o negócio ficou sério, né? Segundo semestre, virada de chave. Vamos falar de Enem. E já que aproveitar que a gente tá com fera aqui, primeira pergunta, a pergunta que eu acho que vai ser aí o pontapé inicial. Quero ter uma redação de excelência no meu Enem. Por onde eu começo? A prática leva à perfeição, Anne. Então, em primeiro lugar, a prática é imprescindível. E aí muitas pessoas podem pensar, mas Rodrigo, dá tempo eu começar agora? Sim, porque se você faz um estudo direcionado e são apenas 5 competências nas quais você precisa se aprimorar, é tempo suficiente para você tirar acima de 900 na redação do Enem. Peraí que ele deu uma deixa aí. É a primeira dica, viu? É a primeira dica, Já serve né? como corte, inclusive. Já o nosso primeiro corte aqui. Dá tempo. Ok. 5 competências que eu tenho que observar dentro desse contexto da excelência. Isso. O que é que acontece? Cada prova que se faz existe uma grade de análise para você pontuar. A redação é o único aspecto no Enem que um candidato pode tirar a nota máxima, que é 1000. Mesmo que você feche matemática, isso não acontecerá. Mesmo que você feche natureza, isso não acontecerá por causa do desvio padrão. Mas em redação, o candidato pode alcançar a nota máxima, que são 1000 pontos. E como é que se faz para alcançar esses 1000 pontos? Cada uma das 5 competências vale 200 pontos. E as competências são a de número 1, a gramática. Então, o candidato, ele precisa ter uma boa gramática. Isso significa dizer que ele não precisa cometer, que ele não pode cometer erros? Não, ele pode cometer até 2 erros gramaticais. Olha só. Legal, E isso não será ponto, não vai ser retirado ponto dele. Né? Não vai prejudicá-lo. Não vai ser penalizado se o candidato cometer 2 erros gramaticais. Só é penalizado a partir do 3º erro gramatical. Este é um ponto fundamental. Então, muitas pessoas têm aquele mito, eu não vou tirar 1000 porque tem que ser uma redação perfeita. Tem que ser uma redação muito boa? Sim, mas ela não precisa ser perfeita. 100% fechada ali, né? Isso, ela pode ter algumas falhas dentro de um limite esperado. Então, gramática. Em segundo aspecto, o candidato ele precisa ter repertórios. E esses repertórios necessariamente precisam estar relacionados a um livro, a um filme, a uma música que esteja diretamente relacionado ao tema. Né? Amarrando com o tema ali. Isso. A terceira competência diz respeito a um projeto do texto. Esse texto tem que ter início, meio e fim. E pasmem, essa é uma das competências que mais os candidatos perdem ponto porque eles têm dificuldade em fazer um início, um meio e um fim. Um raciocínio ali interligado, né? Concatenado, isso mesmo. O quarto é uma coesão textual. Então, cada candidato ele precisa obrigatoriamente ter alguns aspectos de coesão textual. Portanto, nessa perspectiva, mas, porém, para dar essa concatenação e essa linha de raciocínio. O conectivo fazendo essa referência, Exato. Né? Trazendo... E a quinta e última competência é solucionar um problema. Então, cairá no Enem deste ano um tema social. Então, suponha que, por exemplo, caia um tema como os impactos das mídias sociais na vida das pessoas no Brasil. Então, ele tem que, obrigatoriamente, apresentar uma solução para este problema. Então,
o candidato ele precisa focar nessas 5 competências das quais eu falei aqui agora. E por falar nisso, e vamos trazer um pouquinho para esse lado, que quem sabe não seja o tema da redação, né? Vai que Sim. você já antecipe aí, mas Ele levando em sempre acerta, conta, viu? sempre Ele já ali, acertou pra outras ele, eu vezes. já vi, viu? Já vi Já, outras vezes sim, aí. presta Quem sabe? atenção Se nesse liga podcast, aí, se viu? liga aí. A gente sabe hoje em dia que a leitura também influencia muito, porque através da leitura a gente consegue melhorar o nosso desempenho, principalmente na redação. Mas nos últimos anos a gente vê que os jovens, eles se afastaram um pouco dessa leitura. Você acha que é por conta dessas mensagens, internet, redes sociais, Internet da mensagens repertório? instantâneas, né? A gente sabe que a gente vê, a gente percebe, isso é perceptível. O que é que você acha, Rodrigo? Ah, eu não concordo com a ideia de que os jovens leem pouco. Uhum. Pelo contrário, eu acho que eles leem mais. A grande questão aí é a auditoria do que está sendo lido. E da forma, né? E da forma como está sendo lido. Então, a qualidade normalmente da leitura e ler os clássicos é muito importante. É necessário que venha uma influenciadora de fora que diga que Machado de Assis é muito bom Fantástico, para que a gente possa reconhecer o valor de Machado de Assis. de fato. Então, essa perspectiva do que é preciso ler, essa curadoria da leitura é fundamental. Mas eu tenho alunos que adoram ler e que leem clássicos e que se empolgam muito na leitura desses clássicos. Mas com certeza, como nós vivemos numa geração dopamina, Tecnologia uma aí. geração Digital, em que a né? gente está Instantânea. muito no instantâneo, Imediatismo também, né? De Isso. você acha que muitas vezes. Eu conheço gente que vai direto pro final do livro porque não consegue ter aquela paciência Sim, de passar não, pelo gente, processo. não, vamos parênteses aqui. Quantas vezes você está lendo até uma notícia interessante verdade. e você não tem a paciência de ler? Você já vai pro comentário Lá lá no na final. rede social para ver o que está dizendo lá naquele texto. Você já vai pro final. Já Né? chega Então lá. faltou degustar aquela informação, trabalhar Isso, aquilo, criar, né, o seu contexto dentro daquela notícia. Tá faltando isso. está faltando Tá um vendo? pouco disso. E influencia, impacta na Sim. redação, indiscutivelmente. Até pela estrutura Sim. em si, né? Porque a partir do momento que você vai pro final, você não consegue analisar o Você que vai foi que desenvolver, desenvolveu. Exatamente. O exato. desenvolvimento ali daquele texto. Isso acaba prejudicando Eu um tenho uma pouquinho. pergunta polêmica agora. Conta, né? Ele falando, a gente está falando internet já aqui e tal. Na redação, a linguagem da internet, ela pode ser aceita, ela é aceita? Como que acontece isso agora? Porque a gente está em 2024, né, gente? E agora? A internet é realidade, está para todo mundo, uma coisa nova ali, mas na redação cabe? Não, na redação não cabe a linguagem da internet. Lá o que se espera é a norma padrão, né? a norma culta, a gramática em si. Então, não é permitido, por exemplo, colocar gíria ou abreviações da internet que normalmente se coloca, ou até mesmo uma gíria, que normalmente a gente tem um hábito de pegar aquilo que é falado e colocar no papel. Não é possível, não é admitido isso. O candidato vai ser penalizado na competência 1, caso ele coloque essa linguagem da internet na redação. E quando ele perde, você tem a tolerância de 2 pontos, não é? Sim. Como eu falei aqui, mas ele perde logo de 40 em 40 pontos. Nossa, Aí é já vai- muito, gente. Então, Olha essa dica, é um Influencia corte, diretamente viu? no Corte resultado isso final daí. ali. Eu agora estou pensando aqui, a gente está falando pro Enem, trazendo essa dica aqui de ouro para você. Eu estou levando já para minha vida, viu? Esse negócio de abreviar, de usar gíria, vamos ter que corrigir isso daí, Iago, Isso porque é eu questão tô cultural também. crendo aqui, ó, que a gramática, a boa escrita, a norma culta, ela precisa ser importante para a vida. E aí você vai acabar naturalmente colocando isso no seu texto, né? E o próprio Sim. ambiente influencia, né? Naquilo que a gente escreve, daquilo que a Sim, gente com lê. certeza. Nós somos muito influenciados. Nós somos seres influenciáveis. Então, o meio no qual você está inserido, isso conta muito. Influenciará Anne falou, diretamente. e essa leitura das pessoas? Se você convive com pessoas que leem pouco, naturalmente você também lerá Lerá pouco. pouco. Mas se numa roda de conversa sempre você pergunta, e aí, qual é o livro que você está lendo? E as pessoas debatem sobre esses livros que estão lendo, e você não tem nenhum livro para responder, não estou lendo nenhum. Você automaticamente se sente mal
porque nós somos seres influenciáveis. Agora, não é só essa questão de livro, é questão de bagagem mesmo, cultural, porque, como você bem disse, até um filme você pode usar na redação do Enem, né? Se tem A aquela galera ali- mais jovem É, agora, né, vai estar exatamente. fazendo o Enem, E- então não necessariamente, obrigatoriamente, livro, tá devorando né? livros, Exatamente. mas um filme que tem um bom contexto, né, uma própria reportagem que tem ali a indicação da Citação credibilidade, de um jornal da citação, de específico, isso tudo conta, tudo né, vai Rodrigo? valer. Isso, eu vou dar uma dica quentíssima aqui Olha agora. aí, mas um corte. Dica de ouro. Prepara. Como é que eu consigo saber qual é o tema que vai cair no Enem? Nas notas bibliográficas dos textos motivadores, sempre são os meses de junho e de julho. Então, o que está em alta neste mês, nesses 2 meses, na verdade, Junho e pode aparecer como tema. E aí vocês falaram sobre filme. Nós estamos vivendo agora o lançamento do Divertidamente 2. Para, Rodrigo. Isso aí. Que Acredito. trata muito sobre a questão da Verdade. ansiedade. Isso. Então, não se admire se um dia você abrir a prova do Enem e ter algo relacionado ao excesso de ansiedade, Imediatismo, ao ansiedade, imediatismo, tudo isso, que é né? o tema, inclusive, do qual nós estamos falando. É possível, inclusive, que o corretor, o elaborador da prova, assista esse podcast, se inspire Ah, e coloque sabe, como né? tema. Ó, a daí gente já do tá, Enem. só abrindo um parênteses aqui, a gente já tá com mais de 60 mil visualizações, viu, em Então, podcast. É, vai que não chegue lá. Vai Olha, chegar, Nunca se claro. sabe, a internet hoje ali, né? Chega. Sim. Gente, ele falou agora nesse filme, de fato, esse filme ele tá parando o Brasil. É, As isso. cenas os cinemas do Brasil inteiro estão lotados. Muito sobre ansiedade, mas a gente tem todas as emoções juntas, então. Isso. E numa só voz, a gente abre as redes sociais, tá lá. Posta, Todo mundo falando, viu? postando. Até a galera tá se caracterizando pra assistir o filme. Não, tá demais. É um ótimo tema. Isso. E como assim, a gente vive nessa velocidade, né, nessa sociedade muito veloz, Bauman dirá que é uma sociedade líquida. O que é nesses 2 meses não será provavelmente no mês de Sim. novembro, que é Já quando muda outra. Vai ocorrerá a prova, o Enem. exato. Então, se elabora agora e só ocorrerá o Enem em novembro. Então, as pessoas já se esqueceram. Meu Deus, estava na cara o tema do Enem. Caiu esse Olha só. tema daqui, porque é exatamente neste período que é elaborado aí o tema, a proposta, né? A gente já falou muito de redação, mas aí uma dúvida também que paira pelo ar, Rodrigo. Conta pra gente. Isso vai influenciar diretamente no processo do aluno lá quando ele estiver fazendo a prova, a redação no começo ou no final da prova? Peraí, Conta essa pra pergunta é gente. polêmica, viu? polêmica. Sempre é uma Sempre, dúvida. Sempre tem E essa ainda dúvida mais no quando ar. a gente tá com um professor aqui de Nani. redação dando muitas dicas, então vamos lá. Redação, na hora que eu chego para fazer a quando eu prova tô ou quando eu já no estou ali, finalzinho ali. finalizando. O que é que acontece? Cada pessoa tem uma maneira diferente de se comportar. E um equívoco da humanidade é julgar os limites do outro como seu próprio campo de visão, que é o que Schopenhauer falava muito. Então, o que vale para Iago não vale para Anne. Tem O regra. que vale para mim não vale para Boa. Cadu. Então, são regras diferentes. E qual é a grande preocupação que o candidato tem que ter? Fazer simulados para se conhecer e assim saber. Antecipar, né? Para Boa. mim, é melhor escrever uma redação antes e depois ir para a prova de linguagens e de humanas. Verdade. Para um outro candidato, vai ser muito melhor fazer a redação depois. Para outro candidato, vai ser melhor fazer a redação no meio. O que a gente vê muito são as fórmulas prontas e as pessoas querendo que a fórmula pronta que Se deu adeque a para todos. João funcione para Paulo. Vou fazer E não no é assim que início, funciona. porque no início sempre dá Dá certo. certo pra ele, né? vai ter que É dar isso certo aí. pra mim. E aí na hora você se embanando e por E não o conhecer, por branco? não é. E o branco? E O que pode que eu até faço? acontecer. O que eu faço? Tem orientação, assim, não tem. Vamos lá, a gente tá falando aqui que não vai ter, né, uma fórmula. Mas eu tô fazendo a prova, não consigo mais ligar ali o começo com o meio. Tem saída? Sim, a saída. O que é que a gente vai fazer se der branco para você? Inevitavelmente, o cérebro da pessoa funciona. Então, suponha que você tenha namorado um rapaz aos seus 15 anos e que esse rapaz usasse um perfume X. E aí você chega a um lugar
e alguém usando O mesmo esse perfume. mesmo Aí perfume. mexe com os sentidos também, Mesmo né? que você não queira, Já automaticamente remete. Não é uma escolha sua. Ah, não pense no elefante azul. Tô Pensou. pensando aqui no elefante. Automaticamente você pensa. Tá bem azulzinho. É isso aí. Então, essa é a grande questão. O cérebro funciona. A questão é para onde você vai direcionar A energia dali, né? o branco. É verdade. E como é que você faz para evitar esse branco? Canalizar a sua energia para aquele tema. Automaticamente, se você vir, por exemplo, ansiedade, virar uma tempestade de ideias com esse tema. E você vai escrever, nem que seja o nome, o filme. Ansiedade, minha mãe teve. Ansiedade, eu sofro com Uma isso. chuva de palavras Isso. por ali, né? E isso daí vai acabar dissipando totalmente o branco que você tinha. E aí você dá fluidez a esse branco que você está tendo. O que é o branco? Não é a ausência de pensamento. O cérebro, ele não para de funcionar. Assim como você não para de respirar. Ah, eu quero não pensar em nada. É impossível. As pessoas que falam, por exemplo, sobre meditação, elas pedem para você se concentrar na sua respiração. E essa respiração é muito importante. Então, para acabar com o branco, a respiração, você pode se concentrar na respiração e depois voltar para aquele pensamento. Inspira, se concentrando na respiração e expira lentamente. O ritmo da sua respiração determina o ritmo do seu coração. Então você vai controlando essa sua respiração e aos poucos você vai começar a pensar no tema, as ideias vão começar a clarear. Então o caminho é esse daí. Dica valiosa, viu? Porque eu sei que a gente está falando de algo que é muito, muito, muito importante. Muitas vezes a redação, na maioria das vezes, ela é determinante na escolha do curso, na escolha do que a pessoa vai seguir para o resto da E vida. pode te alavancar, né? A nota da redação pode te jogar Que lá. leva Eu lembro que na ou te minha época, deixa para trás. na época que eu né? fiz Enem ali, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Jovem. Eu lembro há que poucos- a redação poucos foi anos realmente o que atrás. fez o diferencial para eu poder conseguir e acredito que muitos dos nossos estudantes da Facene, da Famene, é justamente a redação que faz o diferencial, que traz ele ali para dentro, consegue uma bolsa, consegue, enfim, influencia muito, né, Rodrigo? Como é que eu faço isso sem ter pressão, gente? Essa possível? exatamente, a próxima sobre a pressão, como escolher um Como é curso que também. existe isso? Todo o ensino médio, você que lida com alunos jovens, aí, alunos de 16, 17, 18 anos, como é que a gente consegue controlar na nossa mente essa pressão de escolha de curso, né? Poxa, é o meu futuro ali está sendo determinado por uma prova e a prova determina ou não o futuro. O que é que você acha? Há uma pesquisa, Iago, que fala, há uma pesquisa da USP que fala que o brasileiro muda, em média, 3 vezes de profissão ao longo da sua vida. Então, provavelmente, você não vai escolher aos 17 anos, e eu concordo com você, Anne, é uma pressão muito grande. Aos 17 anos, você escolher aquilo que vai Pro determinar restante. o resto da sua vida. É muito tempo. Muito. É muito tempo. Muito tempo, é uma vida inteira. É isso aí. É uma vida inteira. Então, primeira coisa, tente tirar essa pressão e escolha a si mesmo. Existem vários cursos muito bons. E uma realização profissional, ela não pode sofrer influência da sociedade. Porque não é o que determina, a sociedade não é o que determina o sucesso de uma pessoa. Criou-se um mito de que medicina é o melhor curso do mundo, mas não é a verdade. Existem muitos médicos que não são felizes em sua profissão. Vai muito, e como você bem falou no início, ali, é muito pessoal também, daquela escolha de você entender o que é que você Isso. quer, né? Colocar o pé no chão e, poxa, eu quero ser realmente, quero cursar esse curso e vou fazer diferencial nesse curso que eu tô fazendo, né, Rodrigo? Isso. E você tem vários cursos muito bons. Por exemplo, você tem enfermagem. É um curso que não falta vaga de emprego para enfermeiro. A remuneração salarial é a mesma de um médico? Não é a mesma de um médico, mas não falta. Você não vê um enfermeiro desempregado. Porque Claramente. a demanda é E ainda mais muito depois do grande. piso, né? Teve o ajuste aí do piso, que foi um Isso. diferencial muito grande para a Isso. profissão, que merece demais, né?
Psicologia é um curso também que muitas pessoas procuram e que é um curso maravilhoso. Dizem que é o curso do momento É o e do futuro também. É o curso né? do momento e do futuro. É o curso do momento e do futuro. Então, psicologia é uma excelente opção de curso. E veja que excelentes psicólogos podem se perder por influência da sociedade. Eu me lembro muito que quando eu resolvi fazer letras, muitas pessoas falavam para mim, ó, professor no Brasil morre de fome. Eu estou vivo até hoje. Então, isso não é uma verdade. Aí eu preciso fazer uma confissão, que eu passei para letras e não me deixaram cursar letras, gente. Você acredita nisso? Pra quê? Você vai ser professora, que absurdo, você tem capacidade. Gente, mas qual o problema de você ser um professor, um excelente professor, né, de português? Olha aí. Então, a gente tá aqui também já para botar aqui, ó, vamos quebrar esse tabu, esquece isso, já que a gente tá falando, né, sobre essa sua decisão do Enem. E aqui a gente ia ficar horas, viu, Iago? Seria Horas. aqui, tá muito legal. Horas, tá horas bom. e horas, Tá mas muito ele já bom. deu dicas valiosíssimas. Uma última pergunta, assim, só para nem pergunta, mas assim, o que o professor precisa falar para esses alunos agora nessa... Recado final ali. Isso, para a gente se encaminhar. Gente, não esquece disso aqui. Ó, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro para os alunos, para eles não desistirem dos seus sonhos. Esse é o fundamental. E que você não precisa declarar o seu sonho para ninguém. Você não precisa colocar num outdoor os seus sonhos. Tenha um sonho, busque-o em silêncio e com todo o esforço. Há uma frase de Moacir Scliar que diz o seguinte: no fim tudo acaba bem. Se ainda não está bem, é porque ainda não chegou o fim. E eu acredito totalmente nessa frase de Moacir Scliar. Sempre há caminhos para a realização de um sonho, de um propósito. Então, descubra qual é o seu sonho e busque-o com todas as forças, sem declarar para as pessoas quais são os seus sonhos, porque às vezes ficar dizendo o que você quer na vida atrapalha muito mais do que ajuda. Então esse seria o recado final aí. Show demais. Ó, tá feito aqui agora, palmas, Poxa. professor Rodrigo Salles, o nosso especialista, convidado de hoje. Muito obrigada Obrigado, pelas professor. dicas, né? Por tudo que você ofereceu aqui para o nosso videocast. E a gente está falando de Enem, não é, né, por qualquer motivo, é porque a gente quer que você fique ciente de que a sua nota do Enem, ela te coloca dentro da nossa Facene Famene, ela faz com que você tenha aí a sua matrícula grátis garantida para todos os 8 cursos da Facene, e isso a gente precisa reforçar para você da comunidade aí que está assistindo e que vai agora aproveitar esse videocast para conquistar essa vaga, né, Iago? É isso aí, ó. Lembrando que todo esse conteúdo ficará gravado no nosso canal do YouTube. Acessa lá, Facene Famene, tá? Já são mais de 60 mil visualizações, Anny. Já chegamos até aqui. Passa Pois por é. lá você também. Passa por lá e fica salvo também no nosso canal lá do Instagram, tá? Lá nos destaques do Instagram, passa por lá, dá uma conferida. Obrigado demais pela sua participação, pela sua audiência. Ó, semana que vem tem mais. Tchau, Valeu. tchau.